Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de algoritmos e estruturas de dados. Nessa aula vamos continuar o nosso estudo de recursividade e vamos trabalhar recursividade em vetor. Para trabalhar esse conceito vamos utilizar o seguinte problema: escreva um programa que lê um número n correspondente ao número de elementos no vetor e imprima a quantidade de números positivos no vetor. Por exemplo, aqui o usuário digitou 3, quer dizer que ele vai digitar 3 números em seguida. Os números que ele digitou foi menos 1, 2 e 3, então a quantidade de números positivos são 2, correspondente ao número 2 e ao número 3. Vamos escrever um programa para resolver esse problema. Beleza, estamos aqui no nosso ambiente. Começar incluindo a biblioteca para ler informações de teclado e gerar dados na tela. Criar aqui o nosso int main. No int main a gente vai receber um valor n. Pedir para o usuário informar esse valor n. Forme o valor de n. Beleza, e vamos ler esse valor. Scanf. N é um valor inteiro, então %d. Que o usuário digitar vai para n. Que a gente vai criar um vetor de tamanho n de inteiros. E aqui vamos criar um i para nos ajudar a caminhar sobre esse vetor. Então for i igual a 0, i menor que n, e mais. Beleza, então aqui a gente vai fazer um scanf. E o que o usuário digitar vai percorrer o que? Vai preencher o que? O nosso vetor que está na posição i. Beleza, aqui a gente vai criar uma função que retorna um inteiro chamado de positivos. Positivos vai receber o que? O índice de a partir de quando? A partir do índice que a gente vai analisar a quantidade de elementos que o nosso vetor tem e o vetor em si. Beleza. Aqui vamos dizer o que? Se, caso mais simples, é se i igual a n. Então, se i igual a n, então a gente chegou no final do nosso vetor, chegou no fim do vetor, então vai ser retornado 0. Caso contrário, vamos nos perguntar se o elemento que está na posição corrente do nosso vetor ele é positivo, então é maior que 0. Se sim, a gente vai retornar 1, porque a gente encontrou um elemento positivo, mas vamos chamar a nossa função positivo, passando para analisar do próximo índice em diante. Então, passando i mais 1 para analisar do próximo índice em diante. N, que é o número de elementos, e o nosso vetor V. Caso esse elemento que esteja nesse índice não seja positivo, a gente vai retornar só positivos, passando o próximo índice para analisar a partir do próximo número de elementos e V. Beleza, aqui a gente vai ler o resultado da chamada dessa função. Chamar positivos, vamos passar o primeiro índice, que é 0. Quantidade de elementos que é NV, que é o total, e aqui embaixo vamos imprimir esse resultado. Printf, imprimir aqui %d, imprimir o valor de R. Beleza, então a gente criou aqui a nossa função positiva, que recebe um índice, o valor, o número de elementos no vetor e o vetor. Se a gente chegou no fim do vetor, ou seja, se o índice é igual a n, a gente vai retornar 0. Se não, a gente vai analisar se o elemento corrente ele é positivo. Se for, a gente vai retornar 1, porque a gente encontrou um elemento positivo e vai pedir para calcular os positivos dessa posição aqui em diante, da próxima posição em diante, no caso. Caso contrário, a gente não vai incrementar esse valor. Aqui a gente incrementou porque a gente encontrou um valor positivo, então a gente só vai analisar do próximo elemento em diante. Então, vamos incluir também aqui o nosso comando para ver a memória. Show memory start igual 65,52,0. E aqui no caso aqui a gente vai passar um vetor e não um valor em si. Então a gente vai receber o índice corrente, quantidade de elementos e o nosso vetor. Se o índice corrente for igual ao final, ou seja, igual a n, a gente vai retornar 0. Caso contrário, a gente vai analisar se o elemento que está no índice corrente ele é maior que 0. Se sim, a gente encontrou um positivo, então vamos retornar 1 mais a quantidade de positivos do índice em diante, considerando que a gente tem n elementos e o vetor, e passando o nosso vetor.
Se a gente não encontrar, a gente só vai analisar os elementos do próximo índice em diante. Beleza, vamos compilar para ver se o nosso código está executando corretamente. Então, compilou. Aqui embaixo temos a memória. Então, aqui a gente vai ler o valor de n, no caso 3. Vamos aproveitar e digitar os números. Menos 1, 2 e 3. Então, vamos lá. Lendo agora o primeiro número, menos 1. Lendo o segundo número, 2. E lendo o terceiro número, 3. Que agora a gente vai chamar a nossa função de positivos. Então, perguntando, ó, o 0 é igual a 3. Então, perguntando, já chegamos no final do vetor? Não. Então, vamos analisar o elemento que está no índice 0. No índice 0, a gente tem o menos 1. Ele é positivo? Não. Então, a gente não vai somar nada e vai dizer que a quantidade de positivos vai ser a quantidade de positivos que a gente achar da posição 1 em diante. Beleza. Então, vamos executar. Executando agora, o i agora é igual a 1. Estamos analisando, ó, o i é igual a n, ou seja, a gente chegou ao nosso final? Não. Não chegou ao nosso final, estamos perguntando agora se o elemento que está na posição i ele é positivo. O elemento que está na posição 1, no caso, que é o nosso valor de i, ele é 2. Então, o 2 é positivo? Sim. Então, vamos dizer que a quantidade de positivos vai ser 1, porque a gente encontrou um positivo, mais a quantidade de positivos do índice 2 em diante. Beleza. Aí, chamamos novamente a nossa função positiva para analisar os positivos do índice 2 em diante. Estamos perguntando, chegamos ao nosso final, ou seja, o 2 é igual a 3? Não. Vamos analisar o elemento que está na posição 2. No caso aqui o 3, ela é positivo? Sim. Então vamos dizer, ó, que a quantidade de positivos vai ser 1, mais a quantidade de positivos da posição 3, porque o i é 2, então vamos fazer mais 1 em diante. Beleza, vamos chamar a nossa função novamente. Chamamos a nossa função da posição 3 em diante, a gente não tem elemento. Então o i, ó, vai ser igual a n. Então a gente chegou ao nosso final. Então vamos retornar ao 0. Essa função vai retornar 0. Então essa função retornou 0. E retornou aqui para essa função que analisa os positivos da posição 2 em diante. Ou seja, dessa posição para frente. Então, a quantidade de positivos da posição 2 para frente vai ser 0, foi o que foi retornado pela nossa função, mais 1. Então, vai ser igual a 1. Então, essa função vai retornar o valor 1. Então, a gente vai analisar agora, ó, os positivos da posição de 1 a 3. Então, vai ser 1 mais a quantidade de positivos da posição 2 em diante. Então, da posição 2 em diante, a gente já viu que a gente encontrou um positivo. Então, vai ser 1 mais 1 vai ser igual a 2. Então, essa função vai retornar 2. Por último, os positivos da posição 0 em diante vai ser o que? 0, porque a posição 0 de índice 0 não tem um valor positivo, mas o que é retornado da posição 1 em diante. Então, da posição 1 em diante foi encontrado 2 positivos. Então, vai ser retornado o valor 2 como resultado. Então, a gente vai apenas agora imprimir esse resultado na tela. Imprimindo, ó, que foram encontrados dois números positivos no vetor. Beleza, pessoal? Por essa aula ficamos por aqui. Até a próxima aula. Obrigado.